sou a Luíse. Eu sou a Aline. Mariana. Monique. Eduardo. Nós somos responsáveis pelo seminário sobre a abordagem antropológica da educação física escolar, tese de doutorado de Josimar Naório, da cultura do corpo. Capítulo 1. Antropologia, um deslocamento do olhar. Até o final do século XIX, a pesquisa antropológica tinha um caráter evolucionista, concordando com o paradigma científico que todos os homens eram integrantes da espécie humana. Em 1877, Morgan classificou o homem em 3 estágios básicos de evolução: selvageria, barbárie e civilização. Nessa visão etnocêntrica, os povos primitivos eram basicamente os não-europeus. Essa visão foi utilizada para justificar colonizações e exploração de povos. Nesse período, o trabalho de um antropólogo era basicamente revisão de literatura, reunindo relatos de viajantes sobre povos ao redor do mundo. No início do século XX, a antropologia passou por grandes transformações conceituais e metodológicas. O trabalho do antropólogo, antes apenas revisor de literatura, agora passa a pesquisa de campo, onde o antropólogo deveria viver de fato a cultura que pretende estudar. A crítica à velha postura etnocêntrica e colonialista ganhou força, desmistificando a ideia de estudo do estranho. Como define Laplantine, a antropologia trata-se de estudar o homem em todas as suas práticas e os seus costumes. Assim, a antropologia pôde estudar também a nossa própria sociedade, no que ficou conhecida como antropologia das sociedades complexas. A compreensão da nossa cultura passa pelo conhecimento das outras culturas, deixando claro que somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Esse conhecimento tem como objetivo entender determinada manifestação cultural em certa sociedade, e a partir daí relacionar a aspectos da nossa cultura. Porque, apesar das diferenças entre as sociedades, existe semelhança entre os seres humanos, das quais as mais interessantes são a capacidade de se diferenciar dos demais humanos. A característica principal de um antropólogo resume-se na capacidade de afastamento e aproximação, tornar o que é exótico familiar e o familiar em exótico, para transformar em palpável o incompreensível e inquietante o que é familiar à primeira vista, podendo assim chegar ao cerne do comportamento inconsciente de determinada cultura. A antropologia nos ensina a evitar qualquer tipo de preconceito, uma vez que todo comportamento humano, por possuir uma dimensão pública, não pode ser julgado por meio de conceitos implacáveis como bom ou mal, certo ou errado. O entendimento do comportamento humano deve ser buscado em referências culturais que dão sentido a determinada atitude. Olhar para o outro é, em alguma medida, olhar para si mesmo através do outro, porque a forma de olhar é também influenciada pela cultura. Capítulo 2. A construção cultural do corpo humano. Durante o século XIX, houve um extraordinário avanço científico que coincidiu com a estruturação da antropologia como ciência. A ela foi atribuído um referencial teórico baseado nas ciências naturais, e devido a este fato, a natureza humana foi analisada somente em sua dimensão biológica. Nas décadas seguintes, essa abordagem foi sendo questionada, dando base para o desenvolvimento da antropologia como ciência social, e assim, a natureza humana começou a ser investigada pela interação entre componentes biológicos e socioculturais, dentro de sistemas unitários de análise em situações culturais específicas. Segundo Gertz, nós somos animais incompletos e inacabados, que nos completamos e acabamos através da cultura. Não através da cultura em geral, mas através de formas altamente particulares de cultura. Portanto, a cultura mostra-se de fundamental importância para singularizar o indivíduo e torná-lo humano.
E nessa linha de pensamento, é possível discutir o corpo humano como uma construção cultural, já que cada sociedade se expressa diferentemente por meio de corpos diferentes. E mesmo que o homem não esteja a par deste processo, ele é portador de especificidades culturais de sua sociedade em seu corpo. O homem, por meio de seu corpo, vai assimilando e se apropriando de valores, normas e costumes sociais, num processo de incorporação. O indivíduo adquire um conteúdo cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões, ou seja, o homem aprende a cultura por meio do corpo. Daoli também se baseia em alguns trabalhos de Marcel Mauss para a compreensão cultural do corpo humano por meio da noção de técnica corporal, que não significa apenas o emprego técnico do corpo, mas também os atos e gestos de determinada sociedade que são passíveis de transmissão através de gerações e imbuídas de significados específicos. As ideias discutidas nesse capítulo são de grande relevância para analisar as representações que os profissionais de educação física possuem, tanto a respeito do corpo, como a respeito da sua prática profissional. Capítulo 3. O trabalho de professores de educação física. Foi realizado um estudo de caso com o objetivo de analisar e compreender tanto o papel quanto o método de ensino do professor de educação física na escola. Foram entrevistados 20 professores de educação física formados em faculdades do estado de São Paulo entre os anos 70 e 80, sendo eles 10 homens e 10 mulheres. As escolas escolhidas para a pesquisa foram escolas públicas da cidade de São Paulo, 6 dessas qualificadas como escolas de classe baixa e 6 de classe média. Nas entrevistas, observou-se que o gosto desses professores pelo esporte e atividades físicas veio desde criança, quando a prática de atividade física era mais natural, vinha por meio de brincadeiras no campo, onde era possível correr, nadar, andar de bicicleta com mais facilidade e liberdade do que é agora nas cidades. Quando perguntados sobre o conteúdo dado em suas graduações, foi relatado que a faculdade daquela época formava atletas e não preparava de forma alguma quanto a métodos de ensino. A principal base das aulas dadas por esses professores é o esporte. Como foi dito anteriormente, foi o que eles aprenderam na faculdade. O objetivo de alguns era selecionar os melhores alunos em determinados esportes para participar das competições em nome da escola. Outros tinham como meta ensinar de forma um pouco mais igualitária, onde os melhores ensinariam os que não eram tão bons naquele esporte. Mas mesmo assim, o esporte estava sempre como base e havia essa distinção de bons e ruins. Além disso, é comentado sobre o aprendizado de conceitos sociais importantes, como o respeito pelo adversário e o trabalho em grupo. Ao serem questionados sobre a definição de educação física escolar, foi percebida uma grande dificuldade para a resposta, sendo muitas dessas genéricas ou amplas demais, como, por exemplo, a educação física é o movimento, ou até mesmo a função da educação física escolar é tornar o ambiente mais agradável para as crianças, para diminuir a desistência. Capítulo 4. Do corpo matéria-prima ao corpo cidadão. O corpo é um espaço privilegiado no qual é possível encontrar o duplo critério proposto por Lévi-Strauss, estado de natureza e estado social, no qual são encontradas características comuns a qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, sob qualquer nacionalidade. O controle do corpo faz-se necessário para a existência da cultura, e é variável em diferentes sociedades e ao longo do tempo. Logo, o homem só existe como natureza e cultura. O homem só existe com, sobre e por meio do corpo. Logo, a educação física é uma construção social, onde os professores trabalham sobre um corpo natural, despojado de técnicas, como um corpo infantil, que deve ser lapidado, trabalhado e conduzido a uma ordem social, transformando estes alunos em futuros cidadãos. O corpo tecnicamente perfeito não se limita a sessões de educação física na escola.
a necessidade de se manter bons hábitos de vida. Fica patente a ideia de corpo natural, que será desenvolvido para um corpo cidadão, a partir de uma vontade individual e pela compreensão por parte do aluno em seu papel na sociedade. As técnicas corporais só podem ser chamadas de técnicas por serem culturais. A transformação do corpo matéria-prima em corpo social. Chega-se, portanto, à ideia de corpo eficiente, com um duplo sentido: mecânico, pela manutenção de uma máquina perfeita, e social, pelo cumprimento das regras que a vida em grupo exige, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade. A postura paternalista dos professores de educação física camufla uma postura diretiva. O sentimento de gratidão e realização é visto na passagem da ordem da natureza para a ordem social, do corpo natural em corpo eficiente. As noções de cidadania estão ligadas ao cumprimento de normas e regras, que irão preparar para um futuro cidadão. Para Marcel Mauss, a educação ocorre por um processo de imitação por parte das crianças. Os professores transmitem gestos, valores, conceitos e comportamentos, reforçando o controle e comando que possuem, e também a visão dos antigos professores como ídolos, gerando uma imitação prestigiosa, onde esse prestígio reforça os ensinamentos que receberam e o lugar que eles querem ocupar na memória de seus alunos, o mesmo que seus antigos professores ocupavam. Dessa forma, toda uma visão de mundo pode ser filtrada por meio da linguagem silenciosa do corpo, cuja concepção responde pela lógica que articula as representações à prática dos professores de educação física no desempenho de sua atividade profissional. Conclusão. Por uma educação física plural. Todo o trabalho apresentado se pauta também no entendimento do lugar da educação física na escola e sobre a concepção que os profissionais têm sobre a profissão no ambiente escolar e como ela se diferencia das outras disciplinas. Foi possível perceber que uma prática pautada no entendimento do corpo como algo predominantemente biológico faz com que a prática seja baseada em atividades excludentes, pois elas serão únicas para indivíduos diferentes, com capacidades diferentes e também um corpo cultural diferente. Essa prática faz com que a educação física não alcance todos os alunos, causando exclusão de uns e inserção de outros, separando as pessoas ao invés de agregá-las no ambiente social. Segundo Júnior, 1998, o papel do professor é de ser agente cultural. Extrapola-se a transmissão de técnicas de ginástica e esporte e entramos numa discussão sobre a riqueza cultural inerente aos movimentos humanos. Todo movimento humano está inserido num contexto sociocultural e dissociar um do outro é tentar reduzir e separar o inseparável. O resultado é único e nada promissor. Os professores de educação física têm grande função na escola, que é serem autores sociais, pois suas práticas estão diretamente relacionadas às suas experiências concretas no mundo. Portanto, é inerente à utilização de seus valores pessoais para ensinar. Isso culmina em se tornar espelhos para seus alunos, assim como seus professores um dia também foi referência para eles. Frente a essa importância do entendimento da cultura no movimento humano e em seu ensinamento, ainda é necessário investigar por que os professores são tão resistentes às críticas e às propostas que vêm sendo feitas já há uma década. Ainda há muita contradição entre a prática pedagógica e o discurso dos profissionais. Ainda há muito conservadorismo no ensino da educação física, baixa tolerância para a reflexão sobre a prática e resistência sobre as necessárias mudanças na estrutura da profissão. Isso pode ser explicado historicamente, onde os professores de hoje carregam práticas e costumes de outra época já ultrapassada. Toda essa história está inserida no corpo e na mente do professor, na simbolização e significação da atuação desse profissional. A falta de reflexão e discussão sobre as novas necessidades exigidas da educação física pode ser o grande impeditivo para se avançar e mudar a forma como se ensina essa disciplina. Uma prática ainda excludente que visa a homogeneização de pessoas diferentes em sua essência. Tomando emprestado da antropologia o princípio da alteridade, podemos ter um novo instrumento para nos auxiliar
a pensar a prática escolar da educação física. A ciência antropológica considera a humanidade plural e procura abordar os homens a partir das suas diferenças. Refuta, assim, o etnocentrismo, que considera uma sociedade como o centro do mundo e a partir da qual as outras são analisadas de forma preconceituosa. Os costumes ou uma prática de um determinado grupo não devem ser vistos como certos ou errados, melhores ou piores do que outros, porque a diferença não deve ser pensada como inferioridade. Portanto, é preciso entender os alunos como frutos de culturas diferentes e por isso ofertar uma educação física que alcance a todos, valorizando a diferença e não a inferiorizando, pois os homens são iguais justamente pela expressão de suas diferenças.